Vamos lá, meus irmãos, graça e paz. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Boa noite, a paz. Boa noite, graças a Deus. Dando início aqui à nossa quarta aula de Teologia Sistemática 1, Bibliologia. Glória a Deus. Eu quero hoje começar aqui lendo um texto com vocês, lembrando que todas as nossas aulas são gravadas, para que vocês possam utilizar, e no futuro também possamos utilizar, levando essas aulas para outros alunos online. Tá bom? Bom, na última aula nós falávamos sobre joiada, e eu terminei a aula falando um pouco da importância de conhecermos o texto no original. E lá no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 24, versículo de número 6, nós lemos um texto. E eu quero agora ler também com vocês tanto esse texto, quanto outro texto que está em Levítico 21:10. E eu quero mostrar as palavras no original para vocês, para mostrar como é importante a gente conhecer um pouco mais a palavra de Deus no nosso idioma, nas nossas versões, mas principalmente no original. Então, hoje nós estaremos aqui pegando um pouquinho de Strong, a gramática de Strong. Strong foi um irmão, um teólogo, um linguista, e uma das maiores contribuições que ele tem para nós é a riqueza que ele trabalha nas línguas originais, traduzindo os significados, no caso para o inglês, no caso para o português. É claro que tudo isso é fruto de linguistas, né? Muitas vezes eles pegam um gramático que foi muito bom no hebraico e no grego, e aí eles vão traduzindo para os seus idiomas, né? Então, eu quero ler aqui 2 textos, só para mostrar para vocês como é maravilhoso a palavra de Deus no nosso idioma, e quanto mais profundo a gente for, mais abençoados seremos. Olha só que interessante. Vamos abrir aqui em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, eu vou abrir agora aqui, 24:6. Está compartilhando aí no meu aplicativo na tela de vocês, não está? Tá sim, Vocês pastor. estão vendo o meu celular? Sim, tá compartilhando. Ótimo. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, nessa versão, que é a revista atualizada interlinear, e nós estaremos agora mergulhando um pouquinho no original. Olha só que lindo. Mandou o rei chamar a joiada, o chefe, e lhes perguntou, 2 pontos. Na NVI, vai trabalhar assim: por isso o rei convocou joiada, o sumo sacerdote. Por isso que também joiada era considerado um sumo sacerdote. Porque essa palavra chefe, quando estava ligada ali, por exemplo, ao profeta, era o chefe dos profetas. Dos capitães, é o chefe dos capitães. Os valentes de Davi, no caso, seria o principal valente de Davi, o chefe. No caso aqui, ao lado de sacerdote, é o chefe dos sacerdotes. Logo, subentendemos como sumo sacerdote. Mas olha que interessante. Essa palavra, o chefe, quando nós pegamos e abrimos, você viu que eu clico nela, e aqui eu abro, só para vocês terem uma ideia, aqui, ó, clico e vai e abre o original. E então é Rosh. E aí vem que o significado é procedente de uma raiz não utilizada aparentemente, significando sacudir. Mas ela tem um significado, olha só que está aqui em negrito: cabeça, topo, cume, parte superior, chefe, total, soma, altura, fronte e começo. Ou seja, em muitas versões bíblicas, em muitas passagens,
O autor, quando ele estava escrevendo, o profeta, o escritor, quando colocava essa palavra Rosh, que significa chefe, então poderia ser traduzido como o cabeça da tribo, o topo, o cume do monte, a parte superior, ou seja, dando uma ideia daquele que está acima. Então, ficou claro aí? Joia? Agora vamos lá para Levítico. Olha que legal, irmãos. A My Bible, ela é maravilhosa, irmãos. Eu acho que para nós aqui, seminaristas, essa Bíblia digital é um tesouro. É um tesouro. Então, estou fazendo a abertura aqui com ela para até incentivar vocês a conhecerem um pouco mais. Então, eu vou Eu aqui, ó. achei, pastor, mas eu não consigo mexer. Não, mas depois eu vou ensinar, irmã. Olha lá. Eu pus aqui a palavra, eu fui na lupinha, eu procurei sumo sacerdote. E aí vai abrir vários versículos. E aqui vamos para Levítico 21:10. Cliquei, joia. Então aqui podem ver que o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Aqui está dando instruções sobre o sacerdote. Leis gerais para os sacerdotes. Então, a gente leu aqui o versículo 10, tá? Então, vamos lá. O sumo sacerdote. Lá no livro de Reis, 24:6, não foi traduzido na NVI como Joiada, o sumo sacerdote? Mas aqui na interlinear nós não tínhamos lido assim, mandou o rei chamar Joiada o chefe. Ou seja, Joiada, ele era o chefe dos sacerdotes, ou ele era o sumo sacerdote, ou ele era o sacerdote que tinha mais autoridade. Sendo qualquer uma dessas derivações ou significados, Joiada, ele era uma autoridade. Então, ele poderia ser o sumo sacerdote? Poderia. Ele poderia não ser o sumo sacerdote de fato, mas ele poderia ser o sacerdote mais respeitado entre todos, inclusive entre os sacerdotes, o sumo sacerdote. Estão entendendo onde eu quero chegar? Estão entendendo? Muitas vezes a pessoa ela é uma autoridade, como eu disse na última aula. O pastor Enéas, durante muitos anos, ele já era um ancião, então nós, como batistas, sempre fazíamos uma eleição do novo presidente ou da ordem dos pastores do estado de São Paulo ou do Brasil. Muitas vezes o pastor Enéas declinava. Ele declinava porque ele já estava com uma idade avançada e ele queria deixar com que os novos pastores assumissem essa responsabilidade. Então, alguns pastores assumiam a responsabilidade como o líder responsável pelos pastores no Brasil e no estado de São Paulo. Mas onde o pastor Enéas estava, todo mundo perguntava, pastor Enéas, o que o senhor acha disso? Porque ele era sempre considerado como uma grande ou a maior autoridade entre nós. Estão entendendo? Ficou claro? Então, Joiada aqui era o sumo sacerdote? Ou ele era, de fato, a maior autoridade entre os sacerdotes, mesmo não sendo o sumo sacerdote? Está entendendo? E por que agora, fazendo uma lição de casa mais profunda, a gente vai ver aqui em Levítico, vamos voltar aqui, Levítico 21:10, o sumo sacerdote. Quando eu clico na palavra sumo, no original aqui, em Levítico 10, olha só que interessante. Abre uma nova palavra para o sumo. Lembra que na interlinear há pouco nós lemos e lá falava joiada, vírgula, o chefe. Aqui, em Levítico 21:10, é gadol, ou seja, a palavra aqui para sumo, pode ver que está em negrito aqui, está grande. Viram? Palavra grande.
E aí vai ter um outro significado. Pode ver, ó, grande em magnitude, extensão. Aí, está dando microfonia. Irmão Wesley, você tem que deixar só um celular ou um computador. Eu vou tirar o som aqui rapidinho. Joia, para andar a microfonia. Então, olha só que interessante. Sumo sacerdote, no caso, é Gadol. A pessoa que exercia o sumo sacerdote, ele era um sacerdote, mas ele era até a palavra no original é diferente. No caso, é o grande. Ó, e aí vem as derivações. Grande em magnitude e extensão, em número, em intensidade, alto, o mais velho em idade ou em importância. Coisas grandes, coisas arrogantes, grandeza, e aí vai os significados e os cognatos. Ficou claro para os irmãos que no original existem palavras específicas, que quando a gente pega nas traduções, nem sempre a gente consegue enxergar isso. Por isso, na última, irmã Cleusa, lembra que você falou que os linguistas diziam que 50% a gente perde por não conhecer o original? É isso. É claro que não é 50%, mas ficou claro aqui, irmãos, que Joiada, ele era o sumo sacerdote? Era. Ou ele era a maior autoridade entre os sacerdotes. Poderia não ser o sumo sacerdote. Porque quem era o sumo sacerdote, irmão? O sumo sacerdote era o chefe dos sacerdotes. Era aquele que representava a responsabilidade de entrar na tenda, no Santo dos Santos, uma vez por ano, ou no templo, no Santíssimo Lugar, fazendo aquele sacrifício pela expiação de todo o povo. Então, geralmente, os sacerdotes eram vários. O sumo sacerdote era um só. Quando ele morria, era colocado outro. Ou, muitas vezes, por uma questão de idade ou de doença, era trocado. Tá bom? Ficou claro? Fiz questão só de mergulhar hoje aqui no original para deixar um gostinho a mais para os meus irmãos, tá bom? Ficou claro, irmãos? Ou ficou um pouco difícil a compreensão? Não, ficou claro. Então, joia. Então, deixa eu desligar aqui. Só um minutinho. Na minha Bíblia aqui, pastor, também é chefe. Nessa Bíblia de estudo é chefe. Oi, meus irmãos, e agora? Parou o compartilhamento, né? Da minha telinha do celular, da My Bible. Parou? Parou. Joia. Então, minha irmã, você vê, muitas vezes, não é que não possa, tá, minha irmã? Mas o sumo sacerdote, ele é o chefe? Ele é o chefe. Mas geralmente são palavras específicas. Interessante, né? É. E isso é uma riqueza. Então, fica aqui para que nós saboreemos um pouquinho do que é a língua original, irmãos. A língua original é maravilhosa, irmãos. É maravilhosa. Tá bom? Graça e paz, Wesley. Pastor. Graça e paz, irmã Viviane. Então, joia. Glória a Deus. Então, vamos lá, meus irmãos. Então, nós paramos na semana passada, nós iríamos começar o capítulo 4, né? Terminamos o capítulo 3, o cânon, e vamos agora começar o capítulo 4. Tá joia? Então, antes de começarmos o capítulo 4, eu quero fazer uma leitura, inclusive, de um texto que é do versículo por versículo, que o irmão Tomé me passou, e eu quero ler com vocês agora, que é do Gruden, ou melhor, do Hobbes. Deixa eu só pegar aqui. Olha que legal, meus irmãos. Deixa eu compartilhar com vocês aqui.
Aproveitem, vejam, irmão, se embaixo vai aparecer aquela tarja preta, porque eu fiz aqui algumas coisas, eu acho que agora vai sumir, vamos ver. Tá aparecendo a tarja preta no final? Tá. Ah, então não tem jeito. Desiste. Pastor desiste. Ah, não é isso. Pastor desiste, irmã. Perdeu. Ô, pastor, será que essa tarja preta não é da legenda? Então, meu irmão, eu não sei por que é. Aí depois eu preciso de ver no YouTube como que resolve essa questão. Mas eu confesso que eu não sei. Não sei te dizer. Já tentei, descobri, já mudei o formato aqui, não estou conseguindo. Tá? Ó, irmãos, olha, capítulo 1 do Robles, a Bíblia. A gente está estudando aqui a Bíblia, né? Então eu estou aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Dá para vocês verem? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Né? É o livro que nós estaremos fazendo versículo por versículo. Joia. Então vamos lá. Vamos lá. Olha só que lindo, irmãos. Essa frase. Pode ler para nós, Maísa. Se deixar de lado, por favor. Se deixar de lado a Bíblia, os cristãos serão como navios sem leme ou sem bússola. Os crentes precisam ter uma autoridade em matéria de religião. Dá uma pausa aí, Fia. Olha só que fantástico essa frase. O que a Bíblia é para nós, sobretudo? Ela é a nossa autoridade no que se diz respeito sobre a nossa fé, sobre as nossas práticas religiosas. Vocês acreditam nisso, meus irmãos? Alguma dúvida sobre isso? Ela é a nossa maior autoridade. Por causa dela, entendemos que temos uma igreja que está sobre nós. E por causa dela, desenvolvemos os nossos ministérios, proclamamos o Evangelho. Ou seja, a Bíblia para nós é um livro de autoridade. Eu poderia dizer aqui que a Bíblia é a nossa constituinte. É claro que hoje em dia a nossa constituinte no nosso país tem sido desconsiderada por muitos. Mas partindo de um pressuposto de seriedade, o que é uma constituinte? É o que rege, são as normas que balizam aquela nação. Então, em outras palavras, a maior autoridade para um servo de Deus é o quê? A palavra de Deus. Em matéria de religião, existem muitas religiões, mas para nós é as Escrituras. Vocês concordam com isso, meus irmãos? Tudo bem? Alguma dúvida sobre essa questão? Nenhuma, né? Claríssimo, né? Joia? Tá bom, vamos lá. Então, continuando aqui. Continua para nós a frase, irmã. O católico romano se estriba na autoridade da igreja e, por sua vez, acha suas fontes da verdade na tradição e nas escrituras. Opa, peraí. Então, olha, qual que é a autoridade católica? A autoridade no catolicismo romano é a tradição e as escrituras. Então, olha que interessante. Como assim a tradição, pastor? A tradição da igreja. Agora, vamos lá. Qual dessas duas bases são maiores para os católicos? É a tradição ou é as escrituras? Vamos lá. É a tradição. Por quê, Maísa? Por que a gente afirma que é tradição? Porque dificilmente eles leem, né, pastor, as escrituras. Eles vão mais pelo que se ouve falar, pela cultura mesmo, né? É difícil, é a coisa mais difícil que tem no mundo eu ver um católico que lê a Bíblia. Olha, Maísa, eu até diria que hoje, graças a Deus, tem bastante, viu, Maísa? Tem bastante, viu? Mas, assim, não é um costume de muitos católicos. Mas, mesmo que leiam, eles leem com os óculos da tradição.
Porque lembram que em 1500, logo no século XVI, 1550 e alguma coisa, eles colocam os livros canônicos como parte do cânon, lembram disso? Os livros apócrifos, ou melhor dizendo, como parte do cânon? Ou seja, eles decidem o que é sagrado e o que não é. Logo, a tradição está acima das escrituras, entenderam? Por exemplo, as escrituras não falam de cultuar a Maria, mas a tradição fala. As escrituras não falam de cultuar aos santos, mas a tradição fala. A tradição não fala da infabilidade papal. Ou melhor, as escrituras não falam da infabilidade papal, do culto aos santos. As escrituras não falam, mas quem fala sobre isso é a tradição. Interessante, né? Tá bom? Ficou claro, meus irmãos? Sim. Então, leia para nós aqui. Admitem eles mesmos que a tradição é de maior importância. Os batistas têm sua fonte de autoridade somente na Bíblia. O que ela diz, eles dizem. Onde ela silencia, eles silenciam. Embora não rejeitem outras fontes de conhecimento, os batistas insistem em afirmar que não se deve negar nem substituir ou deslocar a Bíblia. Opa, olha que frase linda. Aqui ele está colocando os batistas, irmãos, porque o Hobbes, né, o Herschel H. Hobbes, ele de fato era um batistão, né? Então a contribuição que ele dá para o povo batista é maravilhoso, é maravilhoso. No entanto, ele poderia parafrasear como se ele estivesse falando em nome dessas igrejas históricas, né? No entanto, mais uma vez, olha que onde a Bíblia silencia, a gente silencia. O que ela diz, nós dizemos. Embora não rejeitamos outras fontes de conhecimento, ou seja, estamos abertos a aprender. Os batistas insistem em afirmar que não se deve negar, nem substituir ou deslocar. Eu gostei demais dessa expressão. Deslocar a Bíblia. Poderíamos colocar aqui reinterpretar a Bíblia? Poderia, né? Podem ver, irmãos, um conservador, ele não vai negar isso. Nenhum conhecimento provado pode substituir a Bíblia. Amém, meus irmãos? Tá bom? Então, eu queria deixar aqui esse comentário dessa obra tão maravilhosa, só para mostrar para vocês aonde nós comemos, qual é a nossa cozinha e aonde nós nos alimentamos, tá bom? Joia, meus irmãos, tranquilo? Tudo bem? Então vamos lá agora para o nosso livro-texto. Livro-texto, abram na página 44, tá bom, meus irmãos? Nós hoje vamos estar trabalhando no livro-texto. Agora vai ser uma fase que a gente vai para o livro-texto, para outros livros, e também nós estaremos hoje trabalhando bastante no resumo do Hobbes, tá bom? Que teologia sistemática atual e exaustiva. Então a gente vai estar trabalhando. Hoje nós estaremos, eu vou estar abrindo aqui para vocês agora o resumo do Hobbes, tá? Deixa eu só abrir. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Joia. Aqui nós estamos no resumo de teologia sistemática do Gruden, Wayne Gruden. Então, parte 1, doutrina da palavra de Deus, ou bibliologia, nós já trabalhamos aqui nessas partes e no cânon terminamos semana passada. Agora estamos aqui as 4 características das escrituras. Nós vamos trabalhar a partir daqui da página 5, tá bom? E vamos dar sequência. Então, vamos lá. Página 5. Isso. Pode ler para nós, minha querida irmã Maíssa.
As 4 características das Escrituras. A primeira delas é a Autoridade. Aí. Os principais ensinos da Bíblia, a seu próprio respeito, podem ser classificados em 4 características, às vezes chamadas atributos. É a autoridade das Escrituras, a clareza das Escrituras. 3, a necessidade das Escrituras. E 4, a suficiência das Escrituras. Vamos dar uma pausa aqui agora, irmãos. Então, a gente vai trabalhar agora, irmãos, nesse capítulo, mostrando sobre essa questão, que para nós as Escrituras, que é a palavra de Deus, ela é o nosso livro de autoridade, por isso que eu fiz questão de ler aqui o Hobbes. Os crentes precisam ter uma autoridade em matéria de religião. Para os católicos, a autoridade é a tradição. Para os protestantes, em especial para os batistas, a autoridade é as Escrituras. E dentro dessas características das Escrituras, nós entendemos que, como o próprio Gruden diz, né, que são ensinos que a própria Bíblia vai mostrar dela própria, que também algumas vezes vai chamar de atributos, né? Então, as autoridades das Escrituras, a clareza dela, a necessidade e a sua suficiência. Tudo bem até aí? Tudo jóia até aí? Alguma pergunta, alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Então, eu gostaria agora de ir no livro-texto, no nosso livro-texto, irmãos, na página 4, que a gente vai estar fazendo um paralelo, tá? Um paralelo desse resumo com o livro-texto, tá bom? Então, irmã Cleusa, na página 44, a irmã vai ler aí, vai ter no livro-texto da irmã, a seguinte expressão: todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus. A letra A. A irmã achou? Achei. Joia. A irmã poderia ler para nós, então? Sim. Isso é o que a Bíblia afirma a seu próprio respeito. Há muitas afirmações na Bíblia declarando que todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus. Ao mesmo tempo em que são palavras escritas por homens, no Antigo Testamento, isso se vê com frequência na frase introdutória. Assim diz o Senhor, que ocorre centenas de vezes. Tá bom até aí. Olha só que interessante, meus irmãos. Deixa eu gastar um minuto aqui. Quando nós falamos que a Bíblia ela é um livro de autoridade, e essa frase eu gostei demais, todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus. Lembram que nas aulas passadas eu mencionei com vocês dizendo que na escola de alta crítica eles vão ficar questionando e arrazoando sobre essas questões, ora dizendo, mas Deus falou diretamente à mente e ao coração do profeta, ao ouvido, e ele entendeu, e ele ali recitou o que Deus estava dizendo, ou Deus imprimiu uma ideia, e aí ele coloca as palavras que, segundo a compreensão dele, seria o mais próximo daquilo que Deus estava se comunicando. Vamos dar dois exemplos. Quando Deus diz assim, sede santo porque eu sou santo. Vamos imaginar dois paralelos aqui. Então, Deus falando com... Vamos lá, Wesley, você, pastor Johnny, vamos pensar aqui. Deus se revela a vocês e diz, Wesley, pastor Johnny, diga ao meu povo, sejam santos porque eu sou santo. Assim diz o Senhor. Olha que forma bonita e espirituosa de imaginarmos essa comunicação e essa revelação. Dessa forma, veio o quê? Veio uma palavra, nós entendemos a palavra, o som da palavra, e elas já vieram, vamos assim chamar, de prontas.
Meu servo, diga ao meu povo, assim diz o Senhor, sejam santos, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Ou seja, se já tem a construção, até a quantidade de palavras. Foi assim que Deus se revelou no passado? Ou foi algo assim? Vem a santidade de Deus sobre o servo do Senhor, por exemplo, Wesley e pastor Johnny, e de repente Deus imprime algo, como meu servo, diga ao meu povo que eu sou santo. Digam para que eles se santifiquem. E nós, servos de Deus, de repente, do nosso jeito, expressamos aquilo que melhor diz, aquilo que entendemos da parte de Deus. Ou seja, essa é uma discussão que na teologia vai ter. É nisso que eu quero desconstruir agora aqui com vocês, porque assim, irmãos, tudo isso pode de fato ter acontecido, mas isso, no suprassumo, é mais um debate acadêmico. Porque o que importa para nós, num primeiro momento, é acreditar de todo o nosso coração que todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus, ponto final. Como aconteceu, a forma que aconteceu, o jeito que aconteceu, se foi uma inspiração plenária, se foi uma inspiração verbal, se foi uma inspiração parcial. Irmão, foi a inspiração. O milagre está feito. Sabe mais ou menos, irmãos? Vou traduzir aqui de forma simples. Quando o homem da mão mirrada estava lá na sinagoga e Jesus chama ele à frente e diga, estique a sua mão. Como que ele esticou uma mão que era mirrada? Sabe uma pessoazinha que tem uma mãozinha mirradinha? Perninha mirradinha? Imagina como que ele esticou. O texto está dizendo que Jesus o desafia, estica a tua mão. E, não sei, fez barulho, estralou, ele gritou, não sei, o texto não diz, mas uma coisa aconteceu, um milagre aconteceu. Estão entendendo onde eu quero chegar? A Bíblia é um livro de milagre. E as palavras que estão nela são palavras que se originam por meio de um milagre. E o milagre se torna ainda maior, por quê? Porque são escritas por pecadores que nem nós. Estão entendendo como isso é grande? Pastor, por que o senhor está sendo tão enfático mais uma vez, irmãos? A gente está estudando a Escritura. E se eu pudesse colocar dentro do coração, da alma de vocês, tudo aquilo que de fato eu acredito, é isso que eu estou tentando fazer, entendeu? Porque hoje, como eu já disse para vocês nas aulas passadas, hoje, a grande batalha que a igreja contemporânea está passando é essa, é reinterpretar a Bíblia. Ou seja, pessoas brilhantes que outrora eram pregadores consagradíssimos, agora são amigos da sociedade, não são mais piedosos como eram. Eu acho que o reino dos céus está perdendo muito. Quem está ganhando com isso é o diabo e as trevas, porque eles estão reinterpretando o que Deus não disse para reinterpretar. Pode ver que aqui nós acabamos de ler, a Maísa leu para nós, palavras do Hobbes. O que ela diz, eles dizem. Onde ela silencia, eles silenciam. Embora não rejeitem outras fontes de conhecimento, os batistas, e aqui eu abro um parênteses, os presbiterianos, os metodistas, os congregacionais, os históricos e até mesmo muitos anglicanos, insistem em afirmar que não se deve negar nem substituir ou deslocar a Bíblia. O que eu estou fazendo aqui é só colocar ela no lugar dela. Vamos lá, deixa eu dar outro exemplo aqui, eu sei que é gritante. Vamos lá, meus irmãos, vocês acreditam que o povo do deserto passou pelo meio do Mar Vermelho a pé enxuto? Crê ou não crê? Eu creio, irmãos, disso de uma forma como eu estou vendo vocês. Pastor, qual eram os metros das paredes do Mar Vermelho? Eu não sei se eram 5 metros, que nem no desenho de Spielberg, de Moisés. É lindo, né? Eles estão passando durante a noite. Spielberg, ele é um judeu, cai um trovão e de repente eles veem uma baleia aqui do lado. Pastor, ali, eles viram baleia? Eu não sei se viu baleia. Eu não sei se eles viram o que eles viram. Mas eu sei de uma coisa. Deus disse para Moisés, Moisés, pega a tua vara, toca no mar, diga ao mar, o mar se abre, e eles passam a pé enxuto,
E depois que eles já estão do outro lado, os cavaleiros de Faraó passando ali, o mar se fecha, os cavaleiros egípcios são mortos. Pastor, como que foi isso? Eu não sei os detalhes, mas eu sei que esse milagre aconteceu. A escola, no caso, né, liberal, ela vai falar assim, mas eu acredito que aqui é uma figura de linguagem, não foi bem assim. Eles vão tentar cientificar o milagre. Meu irmão, milagre é milagre porque você não explica. Porque no dia que você explica, já não é mais milagre, tá bom? Então nós seguramos nas mãos um livro que é um milagre, que ao mesmo tempo são, como a irmã Cleusa acabou de ler, ao mesmo tempo são palavras de Deus, mas escritas por seres humanos. Deixa eu gastar um minuto agora aqui. Por que nós não seguramos nas mãos um livro escrito por anjos? Vamos lá, mas por quê? Porque Deus não deu a Bíblia, assim como ele fez lá na visão de João, no Apocalipse, quando o anjo dá para João um livrinho, um rolinho, e fala, coma o rolo, coma o livro. E a Bíblia fala que na boca de João era doce como mel e no ventre era amargo. Até ontem o Felipe Rente pregando falava muito sobre isso, sobre de fato que o Evangelho ele hoje tá muito docinho, e eu lembrava desse texto, porque nos meus dias de novo convertido, o meu pastor, e aqui como é bom poder ser conduzido por um homem de Deus, o pastor Orfeu dizia assim é a caminhada cristã. Deus nos chama, a palavra de Deus ela é doce aos nossos lábios, ela tem doçura, ela tem energia, mas quando ela vem para o nosso estômago, ela amarga. Não no sentido de nos atrapalhar, mas porque o verdadeiro remédio amargo, ele nos cura. Então, ele não é somente algo doce aos lábios e que prejudica o ser, não, ele também é curativo. Ele é doce e amargo, ele tem equilíbrio, ele tem esse efeito. E aqui o amargo é o da responsabilidade, é o do sacrifício, é o do empenho. Então, por que Deus não permitiu com que anjos escrevessem a Bíblia? Por que Deus não permitiu com que anjos proclamassem o evangelho a outras pessoas? Vamos lá. Vocês preferiam que alguém pregasse o evangelho para vocês? Ou preferiam que viesse Gabriel, Miguel, um anjo? Vamos agora usar até aquela figura clássica, os cabelinhos loirinhos, branquinho, reluzente. Eu sei que essa é uma ideia mais medieval, mas não deixa de ser uma coisa diferente. Mas você gostaria de ouvir o evangelho por um anjo ou por um pregador, por um parente? Eu preferiria um anjo. Mas por que Deus falou para que nós pregássemos e não os anjos? Porque Deus usa pessoas e não anjos. Vamos lá. Mas eu creio que é para mostrar que ele quer se relacionar conosco e que, falando uns aos outros, a gente entende também que é possível acesso a Deus e que ele quer se comunicar com os homens mesmo. Quer revelar a natureza dele para a gente, revelar o céu para a gente. Irmã Cleusa, Wesley, podem comentar. Muito bem, gostei da resposta, mas por que Deus não escreveu ou usou anjos para profetizar? Podem ver que alguns anjos, quando trazem uma mensagem de fato a alguém, eles acabam sendo profetas. Aliás, irmãos, a palavra anjos no original é mensageiro, tá bom? O profeta, ele é um mensageiro. Então, assim como um anjo é o porta-voz de uma mensagem, ou é aquele que leva uma mensagem de alguém, assim é o profeta, que leva a mensagem. Então, eu poderia dizer que o profeta faz um papel de anjo e o anjo faz um papel de profeta. Interessante, né? Mas boa resposta. Irmã Cleusa, por que, irmã Cleusa, Deus não deixou uma Bíblia escrita somente por anjo? Eu concordo com a Maísa. Porque Deus queria se relacionar com o ser humano. Joia. Wesley? Pastor, eu acredito que Deus, ele é amor, né? Então,
ele nos capacita, nos ensina na palavra, né? Porque se o anjo visse e falasse tudo para a gente, seria muito fácil, né? Muitos aí viveram como Marcos, né? Oséias, né? Viveram uma história, né? E Deus permitiu que ele escrevesse para nós, para a gente hoje ter um entendimento, né? Aprender do passado para o presente, né? Joia, joia. Fui abaixar aqui a lacuna aqui, acabei clicando e sem querer cliquei. Quando você clica aqui, aparece um monte de motion. Desculpem. Então, é isso aí. Pastor Johnny, dá para falar, pastor? Ele está em translado? Não sei se ele consegue falar. Não sei se... Aqui é o pastor Johnny, né? Esse... Pastor Johnny? Bom, o... quem está aqui é a Viviane ou é o pastor Johnny que está com a câmera bloqueada? Que o pastor Johnny estava, mas ele estava em trânsito. Agora eu não sei quem é que está aqui conosco. Eu acho que continua sendo ele, pastor. Deve ser, né? Tudo bem. Ele deve, não sei se ele consegue estar falando agora, não tem problema. Bom, irmãos, vamos lá. Olha só que interessante. Voltando aqui. Vocês concordam que o milagre acaba sendo até maior quando vem um Moisés da vida, que tentou libertar um hebreu e depois ele acaba assassinando o egípcio? Em outras palavras, ele se tornou um assassino. E aí o próprio faraó, que outrora criou, ele foi criado ali debaixo de todo o auxílio e amparo de faraó, porque ele fazia parte agora da família da filha de faraó, e agora ele passa e vai embora da terra do Egito, vai para o deserto de Midian, e lá no deserto de Midian o Senhor o separa e agora usa ele para ser o canal de Deus entre os homens, ou seja, e ele agora é o libertador dos judeus, e agora ele é o porta-voz e o escritor, um ex-assassino. Vocês concordam que quando, de fato, o que vocês disseram há pouco tem tudo a ver, a Maísa, a irmã Cleusa, Deus se relaciona conosco, Deus quer se relacionar, mas além de se relacionar, ele quer mostrar a glória. Porque Moisés, no momento em que ele sai da situação de fugitivo, assassino, fugitivo, errante, em outras palavras, falido, seus projetos, e ele passa a ser alguém agora, que é um instrumento de Deus para ser a boca de Deus na terra, para ser não só a boca de Deus, mas para ser também aquele que recebe as profecias, aquele que vai levar a palavra de Deus e vai ser ali o arauto, ou aquele que vai comunicar as pragas. Em outras palavras, ele foi o quê? Um instrumento do milagre. Então, na hora que ele é um instrumento do milagre, olha como isso é grande, irmãos. Isso é muito grande. Então, quem ele era? Ele era uma pessoa como mais um da corte do Egito, se torna um assassino, um fugitivo, como eu disse, um falido, e de repente Deus pega esse falido, Deus pega esse quebrado, separa ele, comissiona ele, envia ele, e agora diz, pode libertar o meu povo, ele vai lá, liberta o povo, pode fazer milagres, porque na realidade você só vai ser o meu instrumento para os milagres, e escreve o meu livro, porque agora você vai ser o meu instrumento, aonde você vai registrar as minhas palavras. Percebam que aqui o milagre se torna muito maior. Vocês entendem o porquê a Bíblia é escrita por homens? Para que a glória de Deus seja maior ainda do que se apenas anjos viessem comunicar. Agora, olha que interessante, irmãos. Vocês concordam? Se a Bíblia Sagrada fosse um livro escrito e registrado somente por anjos, nós teríamos dificuldade de segui-la. Porque nós diríamos assim, mas é anjo, né? É anjo. Claro, ele está falando para ser santo, ele é anjo. Se ele fosse carne e osso que nem eu, não é assim?
Se ele soubesse o que é pecado, se ele soubesse que é tentar, é anjo. Anjo não passa por isso. Quem passou, pecou, virou demônio. Entendeu? Então, hoje, quando nós pegamos um Pedro que errava e um Pedro que acertava, e agora ele escreve, um Paulo que também era um assassino, e agora, vocês entendem, irmãos? Se fossem os anjos que pregassem o evangelho, não teria problema. Mas quando somos nós que pregamos o evangelho, e nós que falamos, olha, o Salvador veio, o nome dele é Jesus. E olha, ele mudou a minha vida. Ah, irmãos, pronto. O anjo poderia dizer assim, eu o reconheço porque ele é rei, ele é excelso, ele é maravilhoso, ele é Deus. Aí nós diríamos para o anjo, ah, tudo bem, anjo, mas você sempre viveu com ele lá no reino, né, celestial. Ele virou homem aqui, mas você está me pedindo para eu seguir ele. Mas aí quando vem Paulo e diz para nós, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, muda tudo ou não muda? Muda. Quando chega um parente e fala assim, olha, vamos perdoar, porque aí o parente conta 10 lições sobre que perdoou e que rompeu obstáculos, a gente diz, vale a pena perdoar. Tá entendendo? Então a Bíblia, ela é o livro de Deus. Ponto. Escrito por homens. Tá bom? Olha como essas frases, irmãos, são poderosas. Tá entendendo? Por isso que nós não temos um livro dos Espíritos. Nós temos o livro do Espírito Santo de Deus. E ele deu esse livro para quem? Ele deu esse livro por meio de servos, de vasos, que proclamaram, que entenderam, que registraram. Amém, meus irmãos? Tudo bem? Joia? Alguma pergunta? Tranquilo? Então a gente vai estar vendo aqui, voltando aqui ao compartilhamento. Vamos lá. Olha lá. Joia. Continua lendo para nós, Maísa. Então, a autoridade, pode ler. Bom, antes disso, só quero lembrar, nós vamos estar trabalhando bastante sobre esses 4 pilares: a autoridade, a clareza, a necessidade e a suficiência, tá? Leia para nós aqui a autoridade, mas... A autoridade das Escrituras significa que todas as palavras nas Escrituras são palavras de Deus, de modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus ou desobedecer a Ele. Ah, meus irmãos, essa frase aqui é maravilhosa. Guardem isso, hein? Olha lá. Ó. Não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é a mesma coisa que desobedecer a Deus ou não crer nele. Tudo bem? Tranquilo? Concordam com isso? Isso daqui, irmãos, não é um jargão, viu? Por quê? Porque ela é o nosso livro de autoridade. Meus irmãos, vocês podem duvidar do pastor, vocês podem duvidar até mesmo, muitas vezes, da igreja, vocês podem duvidar de certos sonhos, de certas visões, de certas profetadas, de certos profetas, mas jamais duvide das Escrituras. Porque ela é o livro de autoridade. Deus fez questão de se comunicar conosco por meio dela. Então, não crer nela é não crer em Deus. Desobedecer a ela é desobedecer a Deus. É assim mesmo. Podem ver que há muitas pessoas, irmãos, nesse ponto aqui, o que acontece? Olha que interessante. Muitas pessoas até acreditam nos profetas. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples. Quantas são as pessoas que acreditam em profetas, acreditam em profecias, acreditam em tudo isso, mas quando chegam na questão da Bíblia, duvidam da Bíblia? Não sei se vocês já viram isso. A pessoa acredita demais num profeta, acredita demais num profeta. O profeta falou, eles acreditam em tudo que o profeta diz. Tá bom. Mas na Bíblia... será que a Bíblia é assim mesmo? O profeta, eles não questionam nada, mas da Bíblia eles questionam tudo. Estão entendendo, meus irmãos? Então,
Guardem isso no coração de vocês, não duvidem das Escrituras, porque ela é a palavra de Deus para nós, tá bom, meus irmãos? Joia? Tudo bem? Querem fazer algum comentário? Querem compartilhar alguma coisa? Tranquilo, meus irmãos estão meio quietinhos hoje? Podemos prosseguir? Gostaram dessa frase? Vocês pensavam dessa forma, não? É forte, pastor. É forte e é isso mesmo, né? A gente às vezes esquece que não são só palavras, né? É a revelação de Deus para a gente. Exatamente, mas estou gastando esse minuto, filha e irmãos, porque de fato, irmãos, olha só que interessante, irmãos. Quantas são as vezes na nossa vida que a gente acredita tanto num pastor, acredita tanto naquele ministério, acredita tanto que vai acontecer, aí a gente vai ler um texto da Bíblia e a gente fala assim, será? Será? Mas na hora que a gente chega na igreja, o pastor fala, a gente amém, recebo, não sei o que, recebo. Aí eu digo, olha como que houve uma inversão de valores. Pastor, nós devemos acreditar nele enquanto o que ele diz é palavra de Deus. O que ele cita é palavra de Deus. O que ele proclama é palavra de Deus. Mas enquanto que ele não proclama, ou se ele está ali numa exposição, a gente pode até colocar em xeque, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer, ouça tudo e retenha o que é bom. Julgue as profecias. Percebam, nós julgamos muito a Bíblia, mas nós não julgamos muitos profetas. Está errado. Estão entendendo onde eu quero chegar? Por que a gente faz isso, irmãos? Porque é mais fácil o quê? Eu acreditar naquele que está ali no púlpito. Irmãos, mudem essa visão. Não duvidem da palavra. Questionem o pregador. Se o que ele está dizendo está na palavra, ótimo. Se a leitura dele está na palavra, ótimo. Olha só que interessante, irmãos. Quando houve aquele episódio de Davi fugindo de Absalão, deixa eu te perguntar, Davi, ele era um homem espiritual ou não? Sim, extremamente. Ele tinha comunhão com o Espírito Santo? Sim, também. Ouvia a voz de Deus? Tinha revelação? Sim. Já tinha um currículo de milagres extraordinário na sua vida? Sim. Mas no momento que ele está fugindo de Absalão, ele faz afirmações sobre o futuro dele? Por exemplo, eu vou voltar para o palácio. Absalão, meu filho, vai cair por terra, ele vai se converter. Ele está meio desviado hoje, mas amanhã ele vai voltar a ser crente, vocês vão ver. Ele faz esse tipo de declaração? Isso era do controle de Davi? O coração de Absalão, ninguém podia questionar, nem o pai dele, a não ser por uma revelação do Espírito Santo. Podem ver que quando Davi está fugindo ali apressadamente com a sua família, com os seus soldados, com a sua guarda oficial, os peletitas e outros ali que estão ali, que faziam parte da comitiva de Davi, a palavra de Deus diz que eles saem chorando. Eles saem chorando. E quando ali vem para eles alguns aliados e diz, olha, Aitofel está com Absalão, ele começa a orar e diz, Senhor, frustra os planos de Aitofel. E enquanto ele vai dialogando ali, depois ele é apedrejado por Simei, e tanta coisa ruim acontece com ele, ele diz no texto sagrado de Samuel, ele fala o seguinte, olha, vamos aguardar, porque quem sabe Deus possa fazer com que a gente retorne. Ele põe dúvida. Mas vem cá, ele não está pondo dúvida na palavra de Deus. Ele está pondo dúvida numa coisa da vida. Ele não sabia o que ia acontecer. Ou seja, Davi não ficava decretando fé estúpida. Davi não era uma pessoa que falava assim, não, porque vai dar certo,
que nem os pregadores de hoje. Vai dar tudo certo, está tudo errado na vida do... Vai dar tudo certo. Irmão, quem disse que vai dar tudo certo? Tem vezes que o caminho de Deus na vida daquela pessoa é que dê tudo errado. Que é no meio do erro que Deus vai trazer aquela vida. Assim. Foi assim com Paulo. As coisas para Paulo, depois da conversão dele, só pioraram, não melhoraram. Melhoraram com relação a Deus, a Jesus, mas pioraram com relação à perseguição. Podem ver que ele era aliado dos judeus, se tornou inimigo dos judeus. Então, por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Muitas vezes, servos de Deus piedosos, nos momentos das suas encruzilhadas, das suas sinucas de bico, como chamamos, eles não ficam declarando fé estúpida, eles aguardam em Deus. Eles esperam. Eles oram. E quando alguém pergunta, como foi o caso de Davi, ele dizia assim, ó, quem sabe Deus nos permita, quem sabe Deus ache graça em mim para que eu volte, quem sabe, pode ser que eu não volte. Por que eu estou falando nisso, irmãos? Quando a gente vê esse texto e essas palavras de Davi, a gente entende que ali, agora, já que o profeta Samuel estava escrevendo, virou revelação. Por que Deus estava mostrando isso para nós? Porque, olha, vai ter momento da nossa vida que a gente não vai ter resposta. Como a gente acabou de dizer, onde ela silencia, nós silenciamos. O que é dia mau? O que é tribulação? O que são angústias? O que são perseguições e mortes? Então, é muito interessante que a gente tenha essa cosmovisão, tá bom, meus irmãos? Porque muitos, em nome de seguirem a Deus, e porque Deus é autoridade, as Escrituras é autoridade, fica declarando uma autoridade estúpida que Deus não nos deixou. E tem vezes que a gente não sabe. É que nem aquele pai que vê o filho doente e que fica, em nome de Jesus, ele vai ser sarado, de repente a criança morre, e aí ele entra em crise e fala, Deus, onde está a tua autoridade? É como se Deus dissesse, filho, eu não disse isso na minha palavra. Eu disse que vocês passariam por momentos de vale de sombra e de morte, mas vocês passariam. Não quer dizer que Deus não está presente sobre nós, que Ele nos abandonou. Tá bom, meus irmãos? Então, não confunda a autoridade das Escrituras com uma pseudo-autoridade que nós declaramos tolamente em cima das nossas crendices. E repito, o que ela diz, confie, porque crer na palavra de Deus é crer em Deus. Desobedecer a palavra de Deus é desobedecer a Deus, tá bom? Irmão, é chover no molhado, mas isso vai fazer toda a diferença na nossa vida, tá? Joia? Tudo bem, meus irmãos? Acho que eu não sei se é Eclesiastes ou Provérbios, né, que fala que a gente não pode dizer que vai fazer isso ou aquilo amanhã, porque a gente não sabe nem se vai estar vivo e o amanhã pertence ao Senhor, né? Tiago diz isso, então, mas Eclesiastes também fala para a gente não fazer voto. Fala de voto, mas fala de planejar, mas também que no final quem é o dono do plano é o Senhor, né? É, 16 né? fala sobre isso. Exatamente, Maísa, porque muitas vezes, Maísa, a gente tem crendices no dia a dia que viram palavra de Deus, e a palavra de Deus não se torna autoridade última, entendeu? E é isso que eu quero trabalhar aqui nesse ponto, tá bom? Beleza? Então, vamos prosseguir aqui a nossa leitura. Vamos lá. Aliás, irmãos, está dando 1 hora, eu vou dar uma pausa agora na nossa gravação, tá bom? Como é costume. E já chamo vocês em alguns minutos, tá bom? Alguma pergunta até agora? Alguma dúvida? Tranquilo? Tudo bem? Então vou dar uma pausa, tá bom, meus irmãos? Só um minuto.